Olá pessoal, eu fui ao lançamento de um livro de poesia, de uma antologia na livraria Patuscada e fui vestido com essa camisa. Por coincidência, vocês vão ver por que a coincidência. Estava com essa camisa no dia que eu fui ao lançamento do livro de poesia. Chegando lá, eu fiz procuração por um livro e a coincidência aumentou mais. Quando o Eduardo me apresentou o livro, é esse aqui, ó. Nossa Teresa. E aqui é a Teresa d'Ávila, né? Numa escultura do Bernini, do escultor italiano, escultura famosésima, né? O Êxtase da Santa. Esse cabra é pervertido, eu acho, quando ele fez esse êxtase. Então, eu acabei adquirindo o livro, e terminei de lê-lo hoje. E é sobre ele que eu quero falar com vocês a partir de agora. Vamos lá? Eu gravei um vídeo parcial sobre esse livro aqui. Nossa Teresa, Vida e Morte de uma Santa Suicida, da Micheline Verunchik. Essa obra aqui. Tá, o vídeo tá por aí, não é? Aproveitando aí a quarentena, dia desses eu fui ao lançamento de um livro lá na Patuscada, a livraria da editora Patuá. Fui pelo lançamento de um livro de poesia. Mas eu tinha visto no jornal uma reportagem sobre um livro e procurei adquirir o livro, que é esse aqui, Nossa Teresa, da Micheline Verunchik, eu acho. Não sei nem como pronuncia o nome dessa moça. É meio complicado para mim, sabe, meu? Deixa eu ver se tem aqui escrito em letras. Verunchik. Sei lá. Uma hora dessa eu peço para ela pronunciar. Então eu adquiri esse livro lá com o Eduardo, na Patuá, na Patuscada, na editora. E comecei a ler. Achei bonita a capa muito bonita. Mas o que está me encantando desse livro é o conteúdo. A moça, a Micheline, escreve bem demais. Fantástica o escrito dessa moça. Eu comecei a ler e aqui já na primeira página a autora fala aqui nessa bobagem de livre-arbítrio, né? Pensam os arautos do Senhor que no mundo em que reinasse o livre-arbítrio de fatos, Deus não teria mais qualquer utilidade. E realmente seria isso. Mas olha, a moça é bonita e cheia de graça. Eu, na verdade, estou tentando ler até esse livro, estou no capítulo 11, ó. E meus livros, todos os livros quando eu leio, hoje a fartura de papel no mundo é grande, eu risco todinho, né? Vou mostrar até de ponta cabeça, de cabeça para baixo, como tenho riscado aqui o livro. Como se trata de um romance, é mais difícil, não é um livro de, vamos dizer, um livro de científico que a gente costuma dizer. Não é esse tipo de livro, é um romance. Então, para se marcar em romance, precisa que o romance, pelo menos para mim, precisa que o romance seja muito bom. E eu tenho marcado muito aqui no livro do Nossa Teresa. A Micheline tem uma característica bem parecida. Hoje na literatura ocidental a gente pode dizer que copiada, né? Não existe isso. Do Cervantes, né? Ela escreve conversando com o leitor, o que para mim isso é muito agradável. Ela para e dá uma... Quando você me tirou... o camarada que está narrando aqui, é um ancião que narra uma história aqui no livro, e ela diz, por exemplo, quando você me tirou da estante o livro dizendo isso. Eu gosto muito no Cervantes disso aí, dessa conversa com o leitor, e que a Micheline faz muito bem. Então eu estou lendo devagar, com medo, estou com dois receios. O primeiro é que o livro acabe logo, que já está no capítulo 11, porque eu venho lendo, como eu disse, devagar, bem centradamente, com calma, porque eu estou só vendo isso como quem bebe um bom vinho, dizem, né? Uma boa Heineken.
Então eu venho lendo, bebendo, venho lendo, venho saboreando o escrito da Micheline devagar. Devagar e estou com medo de acabar. Meu outro medo é que lá para o final o livro não tem o grande fecho que eu estou esperando, né? Que às vezes quem escreve os livros que eu tenho lido, muitos livros começam muito bem, mas o fechamento fica faltando algo. Aqui o da Micheline está crescendo ou numa manutenção em alto nível, né? Pelo menos até aqui o capítulo 11 ela vem me surpreendendo, mantendo essa sede de leitura da minha parte, ou da parte do leitor Osório, né? Ela vem mantendo essa qualidade, essa característica, vem mantendo um nível alto. Desde a primeira página até aqui o início do capítulo 11 vem assim. Meu medo está quando houver o fecho desse livro, quando houver o encerramento, que às vezes o autor vem crescendo e quando chega lá no finalzinho ele dá uma caída em queda livre e o livro não fica bem bacana, né? Mas eu estou fazendo esse vídeo, que é um vídeo provisório, como eu disse, eu não terminei a leitura, mas eu queria dizer para você que vale a pena. Até que o capítulo 11 já valeu a leitura desse livro. Então, se você quiser um bom livro aí para ler durante a quarentena, vê se adquire lá na Patuá, não é, na Patuscada, esse livro aqui. Parabéns, Micheline, parabéns ao Eduardo, que é o editor, parabéns à escritora, uma escritora fantástica. Eu vi aqui, tem uma foto dela aqui na penumbra. Então, se tudo correr bem, eu vou adquirir os outros livros. Ela é uma escritora de outros livros já também, né? E inclusive é uma autora premiada. Então eu acho que é por isso que ela foi premiada. Mas às vezes não, tem livros premiados aí que não vale muito a pena não. Tá certo? Mas esse da Micheline, para mim, tá um livro à altura de um Cervantes. Não é? E numa moça, né? Tinha que aparecer uma moça para se ombrear aquele espanhol quixotesco e encantador, tão encantador quanto a Micheline. Mas depois eu digo mais sobre a leitura desse livro. Por enquanto está sendo prazeroso demais. E hoje eu acabei a leitura desse livro. E lá naquele livro eu dizia de uma preocupação que estava sendo para mim, que a leitura estava sendo muito prazerosa, e eu estava com medo de quando chegasse ao final, o livro não corresponder ao encantamento que ele estava provocando no leitor Osório Barbosa. Mas eu cheguei ao fim e o livro, do início da primeira à última página, é o encantamento. É o desvelamento de uma beleza, não é? É poesia, ele é sarcástico, ele é irônico, ele é bem-humorado. Como eu disse anteriormente, eu vou parar com isso, como eu disse, a autora, a meu sentir, trabalhou como trabalhou Miguel de Cervantes em sua obra máxima, né, que é o Dom Quixote, conversando com o leitor. E aqui na página final essa conversa fica tão intensa, mas tão intensa, que é muito engraçado, né? É bem engraçado esse capítulo aqui de conversa exclusiva com o leitor. E a obra toda foi sorvida como quem bebe, como eu disse, um bom vinho. Eu não queria que acabasse, eu estava com medo que acabasse a obra de tão boa que estava, né? E então a autora eu marquei profundamente, quero dizer, tem muitas marcações, como eu faço nos livros que eu leio, de coisas que me atraem, de coisas que me chamam a atenção. Uma delas eu abri aqui ao acaso, e a autora diz que a antiga serpente entre as pernas. Então aquela serpente lá do Adão e Eva, pelo que eu entendi aqui, eu nunca tinha visto essa leitura, tinha lido isso. A serpente, na verdade, era o tênis do Adão. Eu estou falando para a criança, por isso eu falei em tênis, né? Então a cobra é aquela que o Adão tinha entre as pernas, né? E aí isso me remeteu à caixa de Pandora, né? Que é onde estão
todos os bens, todas as maravilhas, os males também, né? Todas as maravilhas, porque eu digo que a esperança ficou ao final quando todos foram embora. Então, a caixa de Pandora e a antiga serpente entre as pernas do Adão, isso a Micheline disse aqui, não é? Então, o livro fantástico, de uma leitura não cansativa, ele não consegue ser cansativo, porque tem livros que a gente começa a ler e eles se tornam cansativos, em algumas partes muito cansativos, a despeito de serem livros bons, em determinadas passagens ele tem algumas páginas que são intragáveis, né? Esse da Micheline não, ele é homogêneo no sabor, não é? A consistência dele é de um bom bolo, não é? Daquele bolo saboroso de macaxeira, que os paulistas chamam de aipim lá do Amazonas, né? Aqui ela falou em sabores, ó. Os sabores da minha prosa, todos eles ofereci. E ela ofereceu realmente todos os sabores da prosa dela. Outro trechinho aqui, né? Conte você uma história, essa mesma, com suas próprias palavras. Como é difícil contar história, não é? E colocar no papel mais ainda. E ela diz que o leitor, aqui, é o voyeur da dor alheia, não é? Sem ser moralista, fiz por um dever moral. E aí, é todo assim um livro, onde você abrir, você vai encontrar uma pérola. Entrou pela perna de um pato, saiu pela perna de um pinto. Quem quiser que conte outras 5. Isso eu via lá no interior do Amazonas, quando isso é o fecho da história, né? Isso certamente foi levado para o Amazonas pelos nordestinos. Eu acho que a autora, eu ontem vi um vídeo dela, ela é nordestina pela voz, você não me engana. E uma criança sendo gerada, ela usou uma imagem muito bonita, né? A criança que se tecia no seu sangue, no sangue da mãe, né? Outra coisa que ela diz em seguida: não saberia viver sem Luiz, que era o pai da criança, né? Do mesmo modo que não saberia viver com ele. Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Tá tipo estou falando isso em plena pandemia do coronavírus, então tá meio assim, né? A coisa anda meio desse jeito, desse modo, né? Ademais, esse professor tão jovem e com a cabeça cheia de livros pode não ser uma boa influência para o menino. Tão jovem e com a cabeça cheia de livros. Livros, livros, livros. Preciso lê-los. Falando sobre um violão, né? Tocar guitarra, aliás. É uma guitarra, ela diz: cada vez que um acorde o ferisse. É muito belo. Todas as últimas horas da sua última hora. Eu tenho um negócio que eu digo que enquanto eu consumo o tempo me consome, não é? Gente, é mesmo uma raça esquisita de animais, formando bandos heterodoxos que, por vezes, não se suportam, que se querem aniquilar, mas que se alimentam e se sustentam simbolicamente. Então esse livro da Micheline, se você quiser um livro bom, não cansativo, que te instrui, a palavra que cria é a mesma que destrói, diz ela. Eu vou parar de ler a Micheline e deixar que vocês a leiam, porque é um livro realmente muito bom, dos melhores livros que eu já li na vida. E de escritora brasileira, eu creio que o melhor que eu já li. E quiçá de escritor também. Muito bom esse livro, pelo que eu disse, pelo conteúdo, claro, óbvio que é pelo conteúdo, mas por esse pico dele, ele se manter numa linha reta, do início ao fim, sem altos e baixos, ele é todo alto. Se quiser, para não enchermos tanta bola da autora, e ela merece, na verdade, ele é um livro todo no alto, na verdade, ele não consegue, ele não tem vale, ele não tem picos, ele é um livro reto,
reto nesse sentido. Toda leitura é prazerosa, é agradável, cheia de imagens muito belas, falando sobre religião, pedofilia aqui, e tantas outras coisas que a gente encontra por aqui nesse livro. Muito bom mesmo, vale a pena ser lido. Uma das coisas que eu conheço um editor, o Isildo, e ele é muito criterioso. E aqui eu lendo a Micheline, todos os que se suicidam aqui é com um tiro na têmpora esquerda. Ninguém atirou na têmpora direita. Mas essa é só uma curiosidade que não tira o brilho, os méritos desse livro sem igual, pelo menos na minha leitura até agora. Pode ser que eu encontre o melhor daqui uns dias, não é? Mas esse aqui vale a pena a sua leitura. Aproveite a quarentena, aproveite para ter uma boa leitura, não só por conta da quarentena, óbvio, ela passará, mas essa obra aqui, no meu modo de entender, é uma obra daquelas que se pode dizer imortal, né? Um clássico da literatura brasileira, com certeza, e mundial também, e um best-seller, não daqueles best-sellers que a gente lê uma vez e depois não quer ler novamente. Esse livro aqui merece, inclusive, releituras, e é isso que torna um livro um best-seller. Parabéns a Micheline Verunski e a editora Patois, que por ter publicado, né? Ela já tem livro por outras editoras, mas esse aqui, como eu disse, me levaram e me levarão a adquirir outras obras da autora. Esse aqui é apenas o abre-alas, e ela fez um abre-alas de uma profundidade, de uma beleza que certamente estão me levando a ler as outras obras da autora. É isso aí, pessoal. Vai lá. Tchau.